Olá! Dando sequência ao estudo aprofundado do Apocalipse, ainda como introdução, parte 2, eu quero reforçar o conceito de paralelismo. Para compreender melhor o livro do Apocalipse, é preciso saber que ele é dividido em 7 seções paralelas. O que quer dizer isto? Que as 7 seções, com exceção da primeira, que trata de revelar, de apresentar a Cristo como aquele que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e com seu sangue precioso nos libertou dos nossos pecados. Ali João tem a visão desse Cristo magnífico, que está passeando no meio dos candeeiros, ou seja, no meio das igrejas, e endereçando cartas a essas 7 igrejas. E, na verdade, nós vamos estudar, porque o conteúdo dessas cartas é extremamente precioso, edificante, traz advertências e, portanto, tão necessárias para as igrejas de todos os tempos. Mas as outras 6 seções, elas são paralelas porque tratam dos mesmos acontecimentos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, sob ângulos diferentes, é verdade, mas tratando dos mesmos acontecimentos. Eu vou dar alguns exemplos inicialmente aqui de paralelismo. Vamos lá. As seções 3 e 4. A seção 3 trata das trombetas, as 7 trombetas. E a seção 4, dos 7 selos. Vamos ver lá. Na seção 3, o capítulo 11, os versículos 2 e 3. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses. Guarde um período de tempo aí. 42 meses. Calcarão aos pés a cidade santa. O versículo 3. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Muito bem. Agora, no capítulo 12, ou seja, na seção 4 dos 7 selos, o versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E no capítulo 12, versículo 14 ainda, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. E mais adiante nós vamos mostrar que essa referência de tempo, tempos e metade de um tempo se refere aos 42 meses ou 1260 dias. A sessão das trombetas ocorre também paralelamente à sessão do dragão perseguidor, lá no capítulo 12. Mas isso a gente vai ver mais para frente, só estou citando aqui para vocês. O capítulo 20 descreve um período sincrônico com o capítulo 12. Isso mostrando, então, paralelismo, tá? E não eventos sequenciais de uma maneira linear. E se fôssemos pensar assim, ficaria muito confuso o estudo do livro do Apocalipse. Mas vamos um pouquinho mais à frente. Ainda alguns exemplos de paralelismo, aqui bem claro. A seção 3 das 7 trombetas é paralela à seção 5, por exemplo, das 7 taças da ira de Deus. Vamos dar uma conferida ali. Olha, no capítulo 8, versículo 7, ou seja, a seção 3, nós temos ali, vamos lá, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Então aparece a terra aqui. Vamos para o capítulo 16, ou seja, já na seção 5, na 5ª seção, no versículo 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Olha aqui, a taça pela terra, derramada sobre a terra. Volte no capítulo 8, na seção 3,
O versículo 8. Aí temos a referência do mar. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. Ok? Vai lá para o capítulo 16, o versículo 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Agora uma referência a rios. No capítulo 8, versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Lá no capítulo 16, vemos um paralelismo referente a rios. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E por último, a menção do sol. Capítulo 8, no versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Vai lá para o capítulo 16, no versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Então são exemplos de paralelismo. E também observe que no final das sessões 5, 6 e 7, observe ali, que eles terminam com a vinda de Cristo para a batalha e juízo final. Entendendo esse paralelismo, então não fica confuso, porque senão, se a gente fosse considerar os eventos como um após o outro, e sendo eventos diferentes, vão ter 2, 3 vindas de Cristo, 2, 3 batalhas finais, 2, 3, 4 juízos finais, né? Então fica tudo muito confuso. Com o paralelismo, muda de figura a coisa, né? Muito bem. Isso tudo nós vamos ver com calma, mas já vou citando algumas coisas. Na quarta sessão, capítulos 12 a 14, o dragão, as duas bestas e a grande prostituta, que é a Babilônia, surgem juntos. Na sexta sessão, capítulos 17 a 19, as duas bestas e a Babilônia caem juntos. Na sétima sessão, os capítulos 20, a partir do capítulo 20, versículo 10, temos a queda de Satanás. É importante, nós vamos estudar com muita calma, tá? O que é essa besta que surge do mar, essa besta que surge da terra e a Babilônia? Ora, considerando primeiramente a questão da igreja primitiva e de que esse livro foi escrito primeiramente para os cristãos daquela época que estavam sofrendo, a besta que surge do mar é uma perseguição contra os cristãos corporificada nos governos mundiais, governo romano, já que essa besta que surge do mar é o anticristo, que nos últimos tempos vai surgir um líder assim, tá? Político. Então nós vemos a política aqui nessa besta que surge do mar. A besta que surge da terra, ela é representada pela religião anticristã de Satanás, uma religião pagã e culto ao imperador de Roma naquela época, porque o imperador romano naquela época se fazia passar por Deus. Domiciano fez tal coisa e exigia ser adorado. E a Babilônia também é uma referência à cidade de Roma, porque a cidade de Roma era uma cidade corrupta, de muita prostituição, de muita sedução, né, perversidades. Né? Então, a Babilônia representa essa sedução anticristã, na tentativa de roubar o coração e perverter a moral dos cristãos. Muito bem, agora olha como vai ficar fácil, a título de uma revisão. Veja bem. A primeira sessão, Cristo está no meio dos candeeiros. Vai do capítulo 1 ao capítulo 3. A segunda sessão, o livro com os 7 selos. Capítulo 4 até o capítulo 7. A terceira sessão, as 7 trombetas de juízo. Do capítulo 8 até o capítulo 11. A quarta sessão, a mulher e o filho perseguidos pelo dragão e os auxiliares. Capítulos de 12 até o 14. A quinta sessão, as 7 taças de ira, os capítulos 15 e 16. A sexta sessão é a queda da Babilônia e das bestas, os capítulos 17 a 19. E a última sessão, a sétima sessão, o julgamento do dragão, Satanás,
seguido pelo novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, dos capítulos 20 até o capítulo 22. Também podemos ver o livro do Apocalipse em duas grandes divisões maiores. A primeira grande divisão vai do capítulo 1 até o capítulo 11, mostrando que uma luta entre os homens, entre crentes e incrédulos. São 3 sessões. O mundo ataca a igreja, mas ela é vingada, protegida, ela é vitoriosa. É uma visão mais na terra, é uma perseguição terrena da igreja sendo perseguida. É uma visão que podemos chamar superficial. A outra grande divisão vai dos capítulos 12 ao 22. É o dragão que ataca Cristo e o filho nascido. São 4 sessões aí. Então, Satanás ele é repelido, ele dirige a sua fúria contra a igreja, mas é derrotado no final. Esse é o cenário mais profundo, porque mostra uma situação agora entre Cristo e Satanás. É como diria assim, uma luta nos céus, né? Uma visão mais profunda. Tudo isso nós vamos ver com muito detalhe e tranquilidade. Gostaria de apresentar algumas proposições, ainda para reforçar o conceito, tá? que temos visto até agora. Proposição 1. O livro de Apocalipse consiste de 7 sessões. Elas são paralelas e cada uma cobre todo o período entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Como eu disse, com exceção da primeira, que apresenta Cristo, e as 7 igrejas e as 7 cartas endereçadas às igrejas. A proposição 2. As 7 sessões podem ser agrupadas em 2 divisões maiores. As 3 primeiras, a igreja perseguida pelo mundo. As 4 últimas, Cristo perseguido por Satanás. As 2 divisões revelam um progresso em profundidade ou intensidade do conflito espiritual. Aqui eu estou mostrando, neste quadro, o estudo da história universal. E nós vemos que a história, ela é o quê? É a construção de vários fatos, de vários eventos que vão se sucedendo linearmente. Aqui temos uma ilustração muito boa, né? Por exemplo, temos ali o ano 476, o início da Idade Média, a queda do Império Romano. Não é? Temos ali a Idade Contemporânea, começando com a Revolução Francesa, no ano de 1789. E nós vemos então a história, os eventos, de uma maneira linear e sequencial. É diferente o nosso estudo aqui do Apocalipse, que os eventos que vão sendo narrados capítulo após capítulo não se tratam de eventos diferentes, sequenciais, e sim tratam-se dos mesmos acontecimentos entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus, em ângulos diferentes e com uma intensidade que vai aumentando à medida que avança. Não se deve estudar o Apocalipse como uma sucessão de eventos de forma linear, cronológica. As sessões paralelas, a partir da segunda sessão, narram a mesma história, sendo recontada com uma progressão que aumenta em intensidade para atingir um clímax final. Por hora, acho que já está bom, é suficiente. Até o nosso próximo estudo, a terceira aula. Até lá, se Deus permitir.